Canam Quadrisports, um oferecimento de Canam, diversão sem limites. Começa final de semana aqui em São Paulo, acho que em qualquer cidade grande. Se você quer fazer alguma coisa de off-road, lógico, você tem que sair da cidade. Então todo mundo que curte off-road numa cidade grande, acorda cedo e pega a estrada. No nosso caso, a gente vai até aprender um pouco mais sobre quadriciclos, quem sabe pegar umas dicas, né, de pilotagem, com um cara que fez história no mundo dos quadriciclos. Carlo Collet. Correu o Rally Dakar. Correu os Sertões. E venceu os Sertões algumas vezes. A gente vai para o interior de São Paulo, a gente vai até Itu agora para falar com ele, aprender um pouco mais. Vamos lá. Carlo Collet é o nosso motivo para esta viagem de 80 quilômetros até a tranquila cidade de Itu. Aqui foi caminho da expansão dos bandeirantes, eles explorando o Brasil na direção oeste, conhecendo novos sertões e ampliando as fronteiras do país. As antigas fazendas de café deram espaço para as indústrias, mas Itu ainda reserva lugares próprios para se conviver bem com a família e também para se conhecer um pouco melhor o mundo do off-road. O Carlo Collet nos recebe aqui e nos conta que começou no esporte a motor dentro de um carro. Carlo Collet. Comecei com rally, cheguei a ser campeão brasileiro várias vezes de rally. Comecei antes do Varela. Olha só, antes do Varela, então não vamos. Este nosso programa não vai falar de idades, tá? Corria já junto com o Varela, de rally e tal. E vim desde essa época. E depois eu inventei do quadriciclo, que eu achei que era um brinquedo interessante. Cara, você inventou mesmo, né? Que você foi o primeiro. Foi. E foi um negócio até engraçado, porque vamos dizer, a gente não tinha oficina própria para quadriciclo, nem quem mexesse com isso. Aí eu cheguei lá, fui procurar o AV. José Massarico Koizumi, conhecido como AV. Aí fui procurar e aí foi engraçado que eu cheguei para o AV, vai, faz apoio. Não, só faço para moto. Não, faz para mim. Nem ferrado. Por que você não corre de moto? Por que você não faz apoio para o quadriciclo? Nem ferrado. Um tentando convencer o outro para puxar porque queria. Aí foi, o AV falou, tá bom, vai. Quando você não tem segurança no trabalho, ou não é que você foge, mas se você não tem segurança, você não trabalha, porque não adianta nada, você não vai poder fazer o melhor, né? Falou, isso aí vai durar 2 dias e ele volta, né? Quebra. Então vou levar, vai. O Carlo Collet contou que trouxe os primeiros quadriciclos para o país ainda no início dos anos 90. Que tinha um comercial da Hollywood, que apareciam uns buguinhos, quadriciclos, não sei o que, parará. Falei, mas esse negócio deve ser muito legal. Não era nem triciclo, já era quadriciclo. Já era quadriciclo. Tá. Isso fez com que ele conhecesse bem as características de segurança do que para ele era apenas lazer. O quadriciclo, perto de tudo que eu fazia com ele, ele tinha uma resistência absurda. E tem até hoje. O quadriciclo realmente é difícil, os problemas que tem. Agora está começando a tentar fazer ele andar demais da conta. Entendi. Por que não usar um quadriciclo para fazer algo um pouco mais difícil, como por exemplo, um rally? Uma grande aventura? Que tal o Rally dos Sertões? No primeiro dia, eu também não tinha muita experiência do que eram sertões. Então eu entrei até acelerando bastante, mais do que deveria, mas graças a Deus não tive problema nenhum. Mas de cara, no primeiro dia, cheguei em 7º, na geral. Uau. Aí os caras falavam, meu, mas
que é isso aqui? Como é que anda tanto, né? E aí depois foi indo, aí acabei o rally inteiro, né? Cheguei até, no geral, acho que foi a minha melhor classificação, que acabei chegando até em nono, porque também naquela época era um pouco mais fácil. Na categoria de motos? Na categoria de motos. Oh. E não tinha uma categoria de quadriciclo? Não tinha, era só eu, ponto. Eu inventei essa história, deixa eu ir lá, ver como é que é. E aí depois foi indo, e no ano seguinte tiveram mais 2, e foi aparecendo, surgindo a categoria. Eu puxei a turma. Enfrentou todo mundo e viveu histórias inusitadas, mostrando o quanto ele sempre enfrentou as competições querendo ganhar. Aí eu cheguei e parei com o quadriciclo, o cara parou de moto que eu tinha acabado de passar ele até, parei, ele parou do lado, aí você vê aquele piso, ele falou, agora você tá né, porque vamos dizer, aqui o quadriciclo é mais baixo que a moto, né, só que o quadriciclo boia. Tem esse pequeno detalhe. Então eu entrei, deixei engatado, a hora que ele não foi mais eu saí de cima, aí fui atrás e fui empurrando ele. Só, simplesmente. Chegou do outro lado, ainda tive que correr nele para ele não sair embora sozinho, né? Subi, fui, o cara ainda estava começando a entrar no rio, né? O quadriciclo levanta a traseirona, do tamanho dos pneus e tal, ele, assim, não é que boy, se jogar na piscina, né? Ele, mas se ele tiver algum apoinho e tal, ele vai. E assim foi. E assim foi. Carlo Collet escolheu para competir esse modelo Renegade 800 cilindradas, motor em V, 2 cilindros, mais de 70 cavalos de potência, um bólido capaz de fazer de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 5 segundos. Alta tecnologia envolve injeção eletrônica e refrigeração líquida. O câmbio é o tradicional CVT, para permitir que o tempo todo ele esteja acelerando e aproveitando cada instante de aceleração. É um autêntico 4x4 com diferencial Viscolock. As suspensões têm mais de 290 milímetros de curso. E as regulagens vão da pré-carga à velocidade de retorno. Tudo isso para deixar o Collet preocupado apenas com a pilotagem e com a navegação. Já é trabalho suficiente, não é? Você topou fazer o primeiro Rally dos Sertões com ele, você não imaginava encontrar nada disso? Nada disso, que nem você pega um brinquedo, você fala, pô, esse aqui anda quase o dobro do que eu estava usando. Pô, vou tranquilo. Só que aí depois você começa a ver que não é assim, os limites da resistência do equipamento. A indústria, vamos dizer, ela moderniza para um uso normal, não para para rally, para você pegar e enfiar lá 5.000 km, 10 dias, puxando tudo o que dá. Então, realmente, você tem que ir mudaram agora, não tem mais câmbio, vamos dizer, CVT. Pô, quantos anos demoraram para desenvolver um CVT? Aí você vai, põe num brinquedinho desse, tudo menorzinho, mais levinho, para andar um pouco aguenta, mas... É o que você falou, 140, 150 por hora numa reta. Durante 5, 10, 15, 20 minutos. Aí não aguenta. Não realmente, o problema que a gente tem nas correias é a temperatura. Ela chega lá e ela vai e desmancha. Então tem que atrasar como é que vai refrigerar, como que vai fazer, e desenvolvendo essas coisas. Os ralis representam um grande teste para um dos componentes mais importantes, o CVT, que é o câmbio de variação contínua de velocidade. A velocidade está sempre controlada, há menos componentes para quebrar, mas no ritmo de um rally, o principal componente do CVT, a correia, é testado a fundo. Meu nome é André Luiz Martim Ramalho, eu sou chefe de oficina na Casarini. Quando você está numa situação, por exemplo, fazendo um rally, tipo Rally dos Sertões, Rally Dakar, esse tipo de coisa acontece. Acontece. Mas acontece por causa da velocidade que se Velocidade é uso extremo. Num Rally Dakar, por exemplo, não existe passeio.
Não existe aliviar a mão, não existe vamos acelerar pouco nesse trecho. Isso não existe. Você está sempre de mão no fundo e sempre exigindo o máximo do equipamento. Então o que acontece? Você está trabalhando com o equipamento no limite de temperatura, no limite de esforço, no limite de velocidade, porque você precisa fazer aquele trecho no menor tempo possível para que você consiga uma pontuação boa. Então o que acontece? Não existe um descanso da máquina. A máquina não tem uma pausa, falar assim, não, eu vou andar devagarzinho nesse trecho porque eu preciso poupar a máquina. Lá não existe. Então por isso que eles levam, inclusive, peças de reposição nesse evento, porque realmente é um uso extremo. Né? Você vê que pneus, os caminhões que fazem o rally, você pode ver que andam com 2, 4 ou 5 pneus em cima da própria caçamba. No caso específico do quadriciclo num rally como esse, eles têm inclusive uma refrigeração melhor, né? Tem algumas aberturas, né, na parte do CVT, até mesmo por enfrentar poucos trechos de alagamento. E eles fazem uma parte de refrigeração, de válvula termostática, aí uma preparação, cada piloto tem o seu preparador que adequa a melhor forma da máquina, né? Mas com certeza é uma preparação diferenciada do original. No próximo bloco você vai conferir mais histórias do Carlo Collet no Dakar e nos Sertões. E também uma voltinha dele no nosso Outlander 400. Até já! Canam Quadro Esportes, um oferecimento de Canam, diversão sem limites.